Como plotar um par ordenado no plano cartesiano? Antes disso, deixa eu relembrar aqui o que é o plano cartesiano. Ó. Vou colocar aqui uma reta vertical e vou desenhar aqui uma reta perpendicular a essa reta vertical, ou seja, uma reta horizontal formando 90 graus. Imagine que cada uma dessas retas é o conjunto dos números reais, tá? Então, uma vez que você tem isso em mente, eu vou colocar aqui, digamos, vou colocar aqui o número 0, aqui 1, 2, 3, 4, aqui eu vou colocar agora aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Agora na reta vertical eu vou colocar aqui o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Depois vai para 4, 5, 6 e por aí vai. E aqui embaixo eu vou colocar menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Agora, nessa região que se formou, ela é chamada de plano cartesiano, tá? E ela é útil em situações onde você tenha problemas envolvendo o plano bidimensional. Ou seja, esse plano cartesiano ele nos ajuda a trabalhar com objetos que estão em duas dimensões. Mas veja, eu vou colocar agora aqui nessa região, vou colocar um pontinho aqui amarelo. E vou chamar ele de A. Observe que a esse ponto, observe que ele está bem em cima aqui do número 2, tá? E em relação à reta vertical, ele está bem em cima, entre aspas, do número 3. Então veja que localizar esse ponto A é a mesma coisa que eu posso associar esse ponto A ao número 2 e 3 nessa ordem. Ou seja, eu olho para o número 2 na reta horizontal e olhando para o número 3 na reta vertical, eu consigo localizar o ponto A. Então, eu posso associar a esse ponto A o número 2 e o número 3. E isso aqui é o que a gente chama é um exemplo de um par ordenado, ou seja, onde o 2 aqui ele está sendo olhado nessa reta vertical e o número aqui que eu coloquei no segundo espaço aqui, depois da vírgula, é o número que a gente olha no eixo vertical. E outra coisa, o eixo horizontal geralmente é chamado de eixo das abscissas e usa-se sempre a letra X para se referir a esse eixo. E o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas e utiliza-se a letra Y para se referir a esse eixo. Então, agora vamos ver alguns exemplos. Eu já coloquei aqui um plano cartesiano mais bonito e coloquei aqui um monte de pontos. Ponto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Vamos localizar esses pontos no plano cartesiano. Ó, esse ponto A aqui, ele já foi localizado no exemplo anterior. Deixa eu só localizar ele aqui. Eu venho aqui no eixo horizontal e no eixo vertical. 2 e 3. Eu simplesmente pego o 2 e subo. E agora eu venho aqui no eixo vertical e faço o seguinte procedimento e marco o meu ponto. Está aqui o ponto A. Agora vamos localizar o ponto B. Ora, então, esse aqui já foi. Vou riscar. O ponto B, o que é que eu faço? Eu venho no eixo horizontal e localizo o menos 1. Está aqui o menos 1. Vou no eixo vertical e localizo o 2. Está aqui o 2. O que é que eu faço agora? Saio do menos 1 e vou subindo na direção onde está o 2. E venho aqui agora e faço o seguinte procedimento. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Esse aqui é o que a gente chama de primeiro quadrante. Observe que o plano cartesiano ele divide o plano bidimensional em 4 regiões. Ó. Essa região,
essa região e essa região. Essa primeira região aqui é chamada de primeiro quadrante, essa aqui de segundo quadrante, essa aqui de terceiro quadrante e essa aqui de quarto quadrante, beleza? Voltando aqui para os nossos exemplos. Então, já marquei aqui o ponto B. Vamos marcar o ponto C. Eu vou no eixo X e localizo o 3, tá aqui o 3. Deixa eu só limpar um pouco. Aqui. Localizo aqui o 3 e no eixo vertical eu localizo o menos 1. Tá aqui o menos 1. Eu faço o seguinte agora. Do 3 aqui eu desço para encontrar o menos 1. E agora aqui eu faço esse procedimento aqui que vocês estão vendo. E marco aqui o meu ponto C. O C já foi. Agora o ponto D é o ponto 0, 0. Ou seja, eu vou no eixo horizontal e localizo o 0. Então, tá aqui o 1 e tá aqui o 0. E vou no eixo vertical e localizo o 0. Mas o 0 também tá aqui. Ou seja, é exatamente esse ponto aqui, ó, que a gente geralmente chama ele de origem do plano cartesiano. Pronto. Vamos marcar agora o ponto E. Eu vou no eixo horizontal, localizo o 2. E vou no eixo vertical e localizo o 0. Tá aqui o vertical, o 0 tá aqui. Ou seja, tá aqui o 2 no vertical e no horizontal o 0. Nesse caso, o que acontece é que o ponto ele fica exatamente aqui, ou seja, no eixo horizontal é 2 e no vertical é 0, ou seja, você nem sobe nem desce. Você continua ali mesmo no eixo horizontal. Então, aqui é o ponto E, esse aqui, é o Ezinho. Vamos agora para o F. Eu vou no eixo horizontal e encontro o... Não vou colocar menos 3, porque eu não acabei não colocando na figura, vou colocar aqui menos 2, tá? Localizo aqui o menos 2 e no eixo vertical 0. Então, novamente, pelo mesmo raciocínio, é o ponto, fica aqui exatamente em cima do eixo horizontal. Esse é o ponto F. Vou riscá-lo. O ponto G é quase a mesma coisa. O que acontece é que agora no eixo horizontal eu estou tomando o 0 e no eixo vertical 1. Ou seja, eu venho aqui no eixo horizontal, localizo o 0. Tá aqui o 0. E no eixo vertical eu localizo 1. Tá aqui 1. Ou seja, o ponto é exatamente no eixo vertical, ou seja, eixo Y. Então, tá aqui o ponto G. Agora, vamos lá aqui para o ponto H. No eixo X eu localizo o 0 e no eixo Y eu localizo menos 1. Então, aqui no eixo X eu localizo o 0 e no eixo Y o menos 1. Tá aqui o menos 1. Ou seja, esse aqui é o ponto H. Agora, no ponto... lembre que essas retas horizontais e vertical representam os números reais. Então, eu poderia ter colocado frações, números racionais e irracionais, números negativos. Então, eu coloquei aqui o número π no eixo horizontal e o número 2 no eixo vertical. Lembre que o número π ele é aproximadamente 3,14. Então, ele está no eixo X, eu vou vir mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui, tá? Aqui, mas digamos que aqui é mais ou menos o π, certo? Por aqui ele está. E agora eu vou no eixo vertical e localizo o 2. Tá aqui o 2. Então, o que é que eu faço? Eu saio do π, subo até encontrar o 2, dessa forma. Vou colocar aqui o número, o ponto I, que eu chamei de I. Para finalizar, eu vou agora no eixo horizontal, localizo o 3, para colocar o ponto J. E no eixo vertical, eu vou atrás do raiz quadrada de 2. Lembrando que raiz quadrada de 2, ele é aproximadamente 1,41. Aproximadamente, pois raiz quadrada de 2 é um número irracional. Ele é aproximadamente 1,41. Então, ele vai estar mais ou menos por aqui, ó.
a raiz quadrada de 2. Então, eu venho aqui, saio do 3, subo até encontrar a raiz quadrada de 2. Então, tá aqui o ponto que eu chamei de J. E com isso eu finalizo a aula. Se você gostou desse vídeo e entender um pouco melhor, clique no like. E também se inscreva no canal Linguagem do Universo, que é um canal que tem como objetivo tratar da matemática desde o básico até o mais avançado. Muito obrigado pela sua atenção.